e eu confio, viu, que a gente vai conseguir mudar essa realidade que incomoda a todos nós. Mesmo com punições mais rigorosas para os crimes de assédio sexual, de estupro, ainda assim, minha gente, muitos homens ainda insistem em ignorar a lei e abusar das mulheres, provocando não só um constrangimento, mas também um trauma para essas vítimas. Infelizmente, poucas têm coragem de denunciar que foram abusadas. Como Simone, que sofreu assédio dentro do ônibus e vai contar pra gente agora como tudo aconteceu. Acompanhe comigo. Pode ser indo para o trabalho ou a caminho de qualquer outro compromisso. As mulheres que usam o transporte público são as principais vítimas. Se aproveitam, entendeu? Pode ter o máximo de espaço para passar, mas sempre que tem que ter aquele toque, tem que ter aquele olhar, aquela palavra desagradável, entendeu? Então acho que isso tem que acabar. E as mulheres têm que reclamar, entendeu? Tem que dizer, olha, eu não estou aqui para isso, eu não sou mercadoria. As histórias de falta de respeito e de constrangimento são mais comuns em ônibus cheios. Geralmente com ônibus cheio, geralmente com ônibus vazio, as pessoas sentadas, acontece também. Mas geralmente é mais isso, se aproveitar, passar a mão, alguma coisa assim. Mas é mais com ônibus cheio que geralmente eu já vi, já presenciei. Tá dentro do ônibus, o ônibus muito cheio e usar dessa pessoa, eu acho que é uma covardia. Eu acho que um homem não deve agir dessa forma. Um homem que é homem não faria isso, entendeu? Eu acho que muito ruim para a sociedade como um todo e as pessoas também que estão ao lado aceitar. Então, por falta de respeito, por mim eu não aceitaria. Procurar os órgãos competentes e denunciar, botar a boca no trombone, porque está ficando muito difícil viver nesse mundo com tanto assédio, a mulher sofrendo tanto. Foi o que Simone fez. Ela é técnica de enfermagem, trabalha na Pituba e todos os dias faz esse trajeto até o ponto de ônibus na hora de voltar para casa no bairro de Mussurunga. No fim de semana, ela pegou um transporte vazio, mas o que parecia ser sorte foi um pesadelo. Quem passa por uma situação dessa tem vontade de apagar da memória a cena de constrangimento. Mas Simone vai contar pra gente, até para encorajar outras pessoas a não se calar nunca diante de uma covardia como essa. Simone, naquele dia você pegou um ônibus, sentou exatamente num lugar como esse aqui. Verdade. Você estava sozinha e o passageiro chegou? Chegou. Eu peguei aqui no ponto do Taigara, a linha Ribeira-Pituba. Foi quando chegou nas mediações do Guatemi, esse senhor pegou o ônibus. No que ele pegou, tinha vários lugares na frente livre, mas ele sentou do meu lado. Quando chegou na mediação da Bonocô, ele tinha um jornal em mãos. Ele aí, com um jornal assim. Entre você e ele? Ele segurando o jornal, ele aí pegou com a mão por baixo, estava tocando aqui nas minhas partes íntimas. Foi quando aí eu percebi e sinalizei, perguntei se ele não tinha vergonha que ele estava fazendo. Naquele mesmo momento você já reagiu de forma... Reagi firme, perguntei se ele não tinha vergonha do que você está fazendo. Você não tem vergonha? Ele, o que, senhora? Ele disse, você não tem vergonha do que você está fazendo? Ele, meu jornal só tocou em você. Eu falei, não. Você estava tocando em mim. Foi aí que todo mundo aí começou a ficar agitado. Ele aí levantou, que era um descer do ônibus. Eu aí fui atrás dele e pedi ao motorista que não deixasse ele descer. Que, por favor, me conduzisse para um módulo mais próximo, que eu queria dar queixa dele. Foram todos para a delegacia na mesma hora. O homem denunciado por Simone tem 70 anos. Teve que se explicar e vai responder por atentado ao pudor. Mas, em algumas situações, o que parece assédio pode se caracterizar crime de estupro, com pena que pode variar de 8 a 12 anos de prisão, se houver agravante. Como houve o toque, no caso específico dela, isso é considerado estupro, sim. Já que houve um constrangimento a um ato libidinoso. Então, ela fez bem em denunciar e é isso que nós, na comissão, orientamos todas as mulheres que se sentem constrangidas em algum ato de assédio, seja em transporte público, seja em qualquer outra situação. Para Simone, a lição depois do susto e do constrangimento é de encorajar outras vítimas a não se calar nunca diante de crimes tão covardes. Senti um momento de raiva, de impotência ao mesmo tempo. E que eu queria assim que ele pagasse e que eu tô aqui mostrando que alguém que passar por essa situação que denuncie sim, que ele não pode ficar impune. Eles têm que aprender a respeitar.
O homem que abusou de Simone foi ouvido pela delegada de plantão, assinou um termo circunstanciado de ocorrência por ato obsceno e agora o inquérito vai ser encaminhado à justiça, onde ele vai responder pelo abuso. A denúncia, a lei, a punição são extremamente importantes, mas mais do que isso, a educação e a conscientização. A gente precisa mudar essa chamada cultura do estupro. Uma cultura, um jeito de pensar, um jeito de ser, de agir, que permite que essas agressões aconteçam. E de que forma existe essa cultura? Quando a gente acredita que a mulher é um objeto que está ali acessível para usufruto do homem, por exemplo. Quando a gente culpa muitas vezes a vítima, a mulher vai na delegacia, às vezes, falar de um assédio, de um estupro, pergunta, você estava usando que roupa? Mas você estava sozinha? Ah, mas você bebeu? Ou se comportou dessa ou aquela forma? Como se a culpa fosse da vítima pelo seu comportamento e não do agressor que não sabe se controlar. Então, essa cultura do estupro que a gente precisa conscientizar, mudar, né, para que essas agressões, esses assédios, esses constrangimentos deixem de existir. Eu, desde adolescente, já quando pegava ônibus, que sofria esses assédios também, criança, adolescente, homens que aproveitam às vezes que o buzu está lotado e passam assim, ó, se esfregando na gente, essa mãozinha boba, que quando a gente reclama, eles querem dizer que a gente é louca. Não, eu não estou fazendo nada. Tá assim, meu amigo, assuma o que você faz, assuma a responsabilidade e aprenda a se controlar. É o que nós mulheres queremos aí. Então, mais respeito dentro do ônibus e mais, já há entendimento na justiça, inclusive, de que casos assim podem levar a processos às empresas de ônibus, de metrô. O metrô de São Paulo já foi processado, danos morais e materiais, porque essas empresas têm a obrigação de nos dar segurança. Algumas tentam, às vezes, separar homens e mulheres. Eu sou contra esse negócio de segregação, porque aí fica parecendo que o homem é incapaz de se controlar, que não pode conviver no mesmo espaço que a mulher, não. Vamos aprender a se controlar, viu, meus caros? Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.